Cara, eu tava preparado aqui para começar o vídeo e falar de como o jogo foi sofrível tecnicamente, de o porquê que as duas equipes estavam na zona de rebaixamento antes do início da rodada estava sendo justificado com o que estava acontecendo no Raulino, mas não tem como começar esse vídeo sem destacar a primeira vitória do Volta Redonda e o fator de quão é emocionante, né? Assim, a equipe que pisa na Série B, uma equipe com um projeto que levou algum trabalho, que passou por algumas frustrações, com o Rogério Corrêa. E a expressão do Rogério Corrêa, ela é muito bacana, né? Um cara que eu até critiquei a fala dele quando ele traz um ponto de ele falar que o grupo não estava preparado para a Série B. Numa quinta rodada de competição, né, eu falei que aquilo era para ele deixar muito interno com a direção do clube, mas é muito bacana de ver como o grupo abraça o Rogério Corrêa com o gol da vitória, com o gol do Gabriel que sai nos acréscimos do segundo tempo. Enfim, vou falar sobre o jogo, um jogo que tecnicamente deixou muito a desejar, mas que não faltou entrega de nenhum dos dois lados, e um jogo que ah, teve muitas fragilidades no ponto de vista de caminhar da partida, mas se teria que sair algum vencedor dessa partida, o vencedor seria o Volta Redonda mesmo. Buscou muito mais, e um ponto que assim é de se lamentar demais. Que pena que o Wellington Silva não consegue jogar os 90 minutos. Né? Que pena que a grande figura técnica desse grupo não consegue desempenhar 90 minutos por conta da idade, enfim. Falar um pouco sobre esse jogo, fique à vontade para trazer a sua avaliação também, o que você pôde ver da partida. Deixa também o like para que o vídeo ganhe relevância e possa atingir mais pessoas. Se inscreve no canal e compartilha o link. Todo dia tem Série B aqui com os favoritos da rodada e uma avaliação pós-rodada também. Trazendo um contexto do jogo, assim, para o confronto. Duas equipes chegando mal na Série B, mas duas equipes com condições diferentes. Um Paysandu numa maratona muito maior, com Copa Verde finalizada há alguns dias, com Copa do Brasil no meio da última semana, ainda sob uma expectativa de final de Paraense e com desfalques a partir dessa sequência, como uma das principais delas, o nome do Rossi na ponta direita, o nome também minimamente do Martins no meio de campo. Mas de uma forma geral, assim, o que dá pra gente destacar, e olhando pro lado do Volta Redonda, a equipe da casa. Uma equipe sob muita desconfiança, com algumas declarações que acredito que não deveriam ter saído do clube, como uma janela de transferências que deve ser muito mais forte, de acordo com o próprio diretor de futebol, a partir das carências que o grupo tem, como o Rogério Corrêa também externando esse ponto de um grupo que talvez não estava preparado para a competição. E quando a gente olha o primeiro tempo, né, eu já venho trazendo avaliações das duas equipes há um certo tempo, eu acredito muito esse mau rendimento inicial do Paysandu a partir desse calendário inflado e do Volta Redonda a partir de um meio de campo que não produz tanto assim. O corredor central principalmente não produz tanto assim, é pouco criativo. Mas quando a gente olha o primeiro tempo do jogo, foi o reflexo das duas equipes até aqui na competição. Duas equipes pobres tecnicamente, que não falta entrega técnica, que não falta entrega de intensidade, na verdade, entrega tática, mas técnica. Você percebe que as duas equipes têm muitas carências. Tanto é que o primeiro tempo, o principal destaque do primeiro tempo é a invasão de um caramelo, a invasão de um cachorro. Assim, o principal destaque, o melhor momento do primeiro tempo foi a invasão do cachorro. Assim, não tenho dúvida quanto a isso. Teve lá a bola na trave do Volta Redonda a partir de um bate-rebate. O Volta Redonda foi levemente superior no primeiro tempo, mas assim, e falando sobre o segundo tempo, Volta Redonda foi levemente superior também no segundo tempo. E um ponto para destacar, né, vou colocar aqui as duas escalações iniciais, quem viu Chapecoense e Paysandu e Chapecoense, na verdade, que foi no Mangueirão, teve o fator surpresa dos três zagueiros na Chapecoense, que trouxe um impacto positivo para a Chapecoense em um jogo em que o Paysandu ficou um pouco perdido, ficou muito perdido no Mangueirão. Talvez, a partir daquele retrato, o Rogério Corrêa colocou três zagueiros para esse jogo. Não era a expectativa, não é algo natural para o Volta Redonda ter uma linha de três zagueiros, pelo menos pelo que eu venho acompanhando. Libera os laterais, foi um primeiro tempo muito escorado
pelo lado do Sanches, mais um Sanches que não conseguia criar grandes possibilidades, e aí vem o ponto da articulação do Volta Redonda. Você tem um ponto de um Robinho que é exigido ser um criador, mas ele é um meia central. Você tem um Pierre também que não tem a característica de um 10. São os dois homens de meio de campo do Volta Redonda, e muito por conta disso, os lados de campo são muito explorados, né? Então Sanches, Johnny, e aí vem sobre o segundo tempo. Segundo tempo de um Volta Redonda superior, de um Volta Redonda explorando muito finalizações de médio e longa distância, esses corredores laterais, de um Paysandu que teve uma baixa logo no primeiro tempo, a saída do Del Valle para a entrada do Eliel, e de um Paysandu que, por mais que se conteste o nome do Giovani, o Paysandu sente quando o Giovani cai de rendimento no segundo tempo, e aí tem a entrada do André, e pode perceber, dos 17 minutos para o final do jogo, não estou falando que o Giovani era a solução dos problemas, mas cai demais, né? O poder do Paysandu em ter a bola cai demais com a saída do Giovani. E assim, falando, como eu comentei isso, o jogo, os 90 minutos, se tinha que sair um vencedor, o vencedor seria o Volta Redonda mesmo. E aí falando sobre os nomes, sobre os destaques individuais. A gente tem um confronto em que não faltou intensidade, e quem teve esse fator da intensidade? Pelo lado do Volta Redonda, o Robinho buscou muito o jogo, a figura do Sanches pelo corredor esquerdo, a figura também... o Mirandinha entrando muito bem no segundo tempo, né? Dá pra gente pontuar isso daí bem. Do lado do Paysandu, o nome do Borazzi, que se falta técnica, luta por espaço, ele nunca deixa de entregar. Outro nome do lado do Paysandu, olhando para essa entrega de intensidade, o Heverson minimamente entregou isso, o Matheus Vargas, Dudu também minimamente entregou isso. Agora, quando a gente olha para o lado da deficiência técnica, além desses nomes que eu falei, é impressionante como o Benítez não consegue jogar. É impressionante como o 9 do Paysandu, e por mais que o Nicolas não esteja bem, quando você olha o retrato de Benítez e Nicolas, do Nicolas você sabe que pode esperar alguma coisa. Do Benítez é impressionante como ele não consegue render minimamente bem em nenhum momento. Não que o Nicolas venha rendendo, mas a gente já viu, e eu acredito que a melhor alternativa para o Paysandu seria ter o Nicolas como titular, apesar do momento não tão bom. E assim, falando sobre os nomes que entraram, né? Apesar de ter entrado com 3 zagueiros, depois o Rogério Corrêa foi soltando um pouco mais o grupo. Teve a entrada do Wellington, uma troca de um lateral por outro no lugar do Johnny. Teve a sacada de um dos zagueiros para a entrada do Naninho. Teve a entrada também do Matheus Lucas, do Raí. O Mirandinha entrou muito bem no lugar do Yuri. E aqui, quando teve a entrada do Mirandinha vem para a esquerda e o Bruno vem aqui para o comando do ataque. O Naninho vai para a linha de frente, e aí é um Volta Redonda que termina tendo ali uma configuração de 4 defensores, né, de 2 zagueiros e 2 laterais. Enfim, acho que trazendo um panorama bem geral do jogo, foi um jogo que tecnicamente mostra o porquê que as duas equipes estão nessa faixa de baixo da tabela, mas foi um jogo que trouxe um ponto bacana do futebol, que é o momento de glória depois de vários insucessos, né? Acho que dá para classificar isso a partir desse resultado do Volta Redonda. Acho que a expressão do Rogério Corrêa, ela diz muito isso, né? Diz muito bem sobre isso, a expressão dos jogadores do Volta Redonda. Repito, foi um jogo que não faltou entrega, foi um jogo que não faltou intensidade por nenhum dos dois lados, ninguém fez corpo mole. Então as torcidas não podem reclamar disso daí, não podem reclamar sobre isso daí, mas se teve um Volta Redonda que buscou mais e conseguiu, na reta final, ter um sprint final. E talvez isso pode ser levado em conta para o fator da intensidade, pelo fator da sequência dos jogos que o Paysandu vem tendo na temporada. Deixa a sua avaliação aqui nos comentários, deixa a sua opinião para o jogo, deixa o like também se curtiu o vídeo, se inscreve no canal e compartilha o link em grupos de amigos e torcedores para mais conteúdos como esse já disponível no canal. O pós da vitória da Ferroviária sobre o Coritiba, pós da vitória do Remo sobre o Amazonas, e tem pré também já para jogos de amanhã. Vou ficando por aqui, até a próxima.